Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje estamos aqui novamente com o nosso amigo Guto Campos, né? O Guto, que é palestrante aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, né? Tá aí desde o início, né? Como ele disse aí no programa anterior da vida dele. Então, Guto, seja bem-vindo aqui novamente aos nossos estúdios. Olá, Jonas, tudo bem? Agradeço aí a oportunidade e estamos à disposição, né, para conversarmos sobre esses assuntos que são tão importantes para a nossa vida. Perfeito, pessoal. Hoje o assunto é Espiritismo e Educação. Então a primeira pergunta que nós temos aqui para o Guto é: Guto, tem diferença de educação e instrução? Porque parece que é a mesma coisa, né? Estou educando, estou instruindo, não é a mesma coisa? O bom, assim, que a sociedade atualmente amadureceu muito para esse tema, né? Realmente são dois temas distintos, né? Um apoia o outro, né? Mas a instrução, né, que é aquele valor que já foi muito útil na sociedade, né, que está relacionado ao ensino, né? Então, a transmissão de conhecimento, né, para o conhecimento cultural, né, para a comunicação do indivíduo, né? Isso já foi muito útil, mas já não serve mais só isso para a sociedade, né? Então aí a gente vê o conceito de educação, né? O conceito de educação muito mais abrangente, né, envolvendo o despertar de caracteres, de novos caracteres, né, o despertar de qualidades, o trabalho das qualidades do indivíduo, né, que tem como a instrução como uma das suas ferramentas, né, não só, né, uma base só, né, porém que leva hoje em consideração estímulos, né, orientações, o dinamismo do processo, né? Então a educação leva muito para o lado da prática na vida real, tá? Coisas que a instrução não chega a alcançar. Então acho que é muito importante saber diferenciar, né? Quando a gente fala de educação, a gente está falando desse movimento em que o indivíduo desperta para novas situações. E pode até usar a instrução como meio para esse processo. Como uma ferramenta, né? Então a instrução é como se fosse um tripé ali, uma parte desse tripé que... ou melhor, uma base de sustentação, uma das bases de sustentação para a educação. Exato. E outras muito mais importantes, né, como a gente já citou, complementam a educação. Certo. E aqui o nosso programa, né, programa Despertar, programa do Centro Espírita Amor e Caridade, a gente fala sobre espiritismo, né? Então, como que a gente pode trazer esse assunto para o espiritismo, né? Então, como que o espiritismo vê a questão da educação? Legal. Olha, o espiritismo, ele não é recente, né? Ele foi ali construído enquanto doutrina em 1800 e pouco, né? E ali ele já trazia os conceitos fundamentais da educação, tá? Ainda que Allan Kardec, que é o professor Rivaio, na verdade, ele era da área, né, da educação, e ele era discípulo de Pestalozzi, né, que é uma das grandes referências da educação mundial, né? Também seguiu muito as ideias de Rousseau, né, que é outra referência que a gente tem, né? E todos eles vão seguindo aí grandes nomes, né? Como se esses indivíduos viessem um pegando da mão do outro o compromisso com a educação e trouxesse isso adiante, né? E o espiritismo então tem na educação um valor fundamental, tanto para o despertar desse entendimento de que nós somos espíritos imortais, né, que a nossa vida vai além das paredes da encarnação, né, de uma vida, como também ele vem trabalhar, por exemplo, que o cristianismo, o próprio cristianismo, ele fundamentalmente é um processo educacional. É um processo de transformação moral, né? É um processo em que o indivíduo vai recebendo estímulos e praticando na vida até chegar num estado maior, né, de uma elevação espiritual maior. Então, o espiritismo traz essa visão. Olha, o processo que o indivíduo faz de evolução moral, que é linkado fundamentalmente com o cristianismo, né, com o ensinamento do Cristo,
é um processo de educação. Então você comentou que o Espiritismo já vem de muito tempo, né? Então ele já vinha antes de Allan Kardec. Allan Kardec organizou ali, vamos dizer assim. Isso. O Allan Kardec, ele transforma isso numa ciência. Uma ciência. Né? Ele não inventou nada, né? Ele se limitou à sua interpretação técnica para traduzir em palavras inteligíveis, né? Porém, mesmo a questão da existência dos espíritos, a questão da comunicabilidade dos espíritos com o mundo material, tudo isso já vem de primórdios da humanidade, né? Outras ciências já descobriram isso, já tem provas que os primitivos lidavam com a espiritualidade, dominavam o uso de fluido vital para isso, né? Porém, até então, era tratado assim, olha, o indivíduo morre, né? Ele vai virar anjo, ou vai virar demônio, ou vai acabar totalmente a sua vida, eram as interpretações que se tinha, né? Que existiam. E aí ele pega os fenômenos que aconteciam na época, aplica método para investigar, né? E aí ele chega então no entendimento que, olha, a vida continua, né? A gente nem nasceu no momento começou a existir no momento do nascimento e nem deixa de existir no momento da morte. E sim, a gente vem num contínuo. Horas estando aqui, ora estando lá. Então você diz que através da educação, né, que aí no caso do Espiritismo traz, a gente consegue compreender melhor essa linha do tempo. E isso faz até a gente pensar no futuro, né? O que a gente pode fazer agora para ter algo melhor lá no futuro. Exato. Das consequências, né? Então, consequências. A partir do momento que você entende que, olha, a sua vida é um contínuo mesmo após a morte, né? Você fala, opa, não posso fazer qualquer coisa aqui acreditando que eu vou morrer amanhã e acabou tudo, né? Então, isso leva o indivíduo a construir novos caracteres, que é, por exemplo, a responsabilidade, né? O indivíduo é um ponto muito comum no movimento espírita, né? O indivíduo sofre demais com alguma coisa que ele não sabe a causa. E aí no Espiritismo ele começa a compreender que isso vem de movimentos anteriores e aqui ele só está numa etapa desse aprendizado. Então a gente vai aqui agora para o nosso pequeno apoio cultural e a gente volta já, né, com mais aí falando sobre o Espiritismo e a educação, né, esse assunto aí que nos traz aí algumas informações. Voltamos já então. Estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco do programa Despertar de hoje. A gente traz o assunto aí com o Guto Campos, o Espiritismo e a educação, né? E no bloco anterior, Guto, você falou pra gente que existe uma diferença, né, entre instrução e a educação. A instrução, de repente, nos ensina a operar certo equipamento, né, de forma simples, e a educação, ela faz com que a gente pense sobre problemas que de repente tivemos no passado, no durante, refletir sobre coisas que vêm no futuro. Então isso traz aí, né, uma abrangência um pouco maior. E eu queria perguntar para você, né, as religiões, então, de um modo geral, elas participam da educação, do processo de educação? Ah, sem dúvida, né? Assim, a educação, como a gente estava falando, todo o movimento para o despertar de novas qualidades, né, de novos caracteres no indivíduo, né? Então ela vai além da instrução, né? A instrução é um meio dela, um dos meios, né? E um dos aspectos, né, que envolvem talvez os aspectos centrais da nossa evolução é a questão moral, né? Não é à toa que o tema
os temas trazidos pelo cristianismo permeiam aí, de uma forma ou outra, toda a humanidade, né? Uns querendo negar, outros querendo ser específicos demais em algum tema, porém, de uma forma geral, a maior parte buscando adotar novas posturas, fazer novos movimentos, né? Então, os movimentos religiosos, assim como os movimentos filosóficos e o próprio movimento espírita, podem contribuir muito nesse aspecto, né? Um primeiro ponto é tratar dessa forma integral, né? Porque eu não posso ser uma pessoa boa só dentro do culto, só dentro da igreja, do centro, né? Assim como também eu não posso ser uma pessoa com racionalidade, ou seja, usar a razão só na empresa que eu trabalho, né? Tudo isso faz parte do indivíduo. Então, a gente já tem condições de perceber que se espera de um indivíduo a maturidade. A maturidade no raciocínio, a maturidade na interdependência, né, o que a gente chama da ecologia, né, do relacionamento entre a pessoa e o seu próximo, a pessoa e o ambiente que ela está inserida. Enfim, aspectos técnicos também, né? Sim. A pessoa despertar, a gente espera uma maturidade técnica na onde a pessoa atue. Tudo isso faz parte do homem integral, né? Então, os movimentos religiosos podem entrar profundamente nisso, né? Não tratando de forma isolada o indivíduo, né? Mas relacionando tudo isso de forma que o indivíduo seja o homem bom, não o homem bonzinho, né? Mas seja o indivíduo bom onde ele estiver, dentro de casa, né? Das quatro paredes do seu quarto, no meio da rua, no trânsito, na empresa, tá? Quando os movimentos religiosos, assim como os movimentos filosóficos, conseguem despertar isso no indivíduo, essa pessoa, naturalmente, ela passa a ser percebida de forma diferente pela sociedade. É o que a gente chama de tirar o indivíduo do egoísmo, né? Ou seja, o indivíduo para de viver aquele mundinho pequeno em torno das suas necessidades e passa a interagir de forma cada vez mais madura com todo o meio. E hoje o que a gente vê? As maiores crises que estamos notando na sociedade são crises do ego, né? De indivíduos querendo poder a qualquer custo, querendo a posse a qualquer custo, né? E aí, tanto no micro quanto no macro, isso vai gerando consequências negativas. Então, se eu tenho um indivíduo moralmente equilibrado, ou seja, aquele indivíduo que desenvolveu suas características técnicas para a profissão, para os afazeres que ele tem na vida comum, se ele amadureceu o relacionamento com as pessoas, com o meio ambiente, se ele tem uma noção de que todos evoluem para um mesmo fim, que é a perfeição moral, e isso entra no campo das religiões, né? Ele vai ser uma pessoa boa, ele vai promover o bem para a sociedade, vai mover a sociedade para frente, não ficar estagnando como N indivíduos hoje têm feito isso no poder. Então a gente entende que essa educação, na verdade, é uma mudança de comportamento, né? Uma mudança de atitudes de modo geral, né? A gente não pode ser só bonzinho dentro do centro espírita ou lá dentro da igreja, dentro do espaço do culto. A gente tem que realmente absorver essa mudança, né? Essa educação que a gente recebe e colocar ela de ponta a ponta no nosso dia a dia, seria isso? A gente absorve os estímulos. Os estímulos. Né? E transforma isso no melhor bem possível que a gente tiver. Mas qual é o melhor bem? Olha, se você tiver dúvida, vê de Jesus, que ele é o melhor para o entendimento dos cristãos, ele é o maior exemplo moral. Né? Então, colha esses estímulos da forma que ele vier, e quando a gente aprende a ver isso, a gente vai ver que uma conversa com uma pessoa que pensa diferente da gente é um estímulo rico, que a dor é um estímulo rico, que as crises são estímulos ricos, né? E aí a gente traz isso para a nossa intimidade e passa a promover, a transformar os caracteres da nossa postura, né, do nosso entendimento. Nota assim, olha, se nós pegarmos as passagens bíblicas
do Novo Testamento, né, que a gente chama de Novo Testamento, do Evangelho, nós vamos ver que muitas vezes, assim que Jesus fazia uma cura, ele na sequência dava uma instrução para o indivíduo. Olha, vá e não peques mais. Né? Ou seja, olha, beleza, aqui você já tinha condições de resolver essa dor sua, só que daqui para frente muda a sua característica de vida. Seja melhor do que você é hoje. Né? Então tem muitos exemplos assim, mostrando que o próprio processo do Cristo era um processo educacional. É educativo, né? É verdade. E você pensando assim, né, Gurgel, para a gente levar a educação, a gente precisa ser um educador, né? E para ser um educador, eu preciso ser um professor? Legal. Olha, a gente educa naturalmente, né? Nós estamos aqui alguns minutos, né, conversando, fatalmente nós estamos nos educando uns aos outros. Né? E não precisa de diploma para isso. Porque a influência é mútua. É claro que para você bem educar, você precisa vibrar aquilo que você educa. Né? Então você é um profissional de determinada área. Uma coisa é você ser muito bem instruído e ter um pouco de experiência. Outra coisa é você ter a instrução adequada e você ter uma larga experiência, um profundo conhecimento daquela arte. Né? Tanto que a gente chama de estado da arte, né, em alguns casos aí. Né? Ou seja, aquele indivíduo, ele educa em poucas palavras. Né? E ele nem precisa ser um professor, nem precisa estar numa cadeira, numa escola, numa faculdade. Né? Ele simplesmente, numa conversa, transmite aquele conhecimento, aqueles estímulos que nos levam a pensar de forma diferente e querer agir de forma diferente também. Né? Então, qualquer um de nós pode e deve ser um grande educador. Né? Bastando que, para isso, assuma uma postura íntima nova, né? Busque fazer o bem sempre que possível e amadurecer na área em que escolheu para a sua vida. A gente pode então buscar aí formas, né, de expor essa educação que a gente teve, né, como você disse, a experiência que a gente absorve. A gente então não precisa ser um professor, um técnico muito especializado para passar isso para as outras pessoas. A gente pode sim fazer aí de boa vontade, vamos dizer assim. Me lembro recentemente, passei por um processo cirúrgico e envolveram vários médicos, né? E 2 deles, assim, me ensinaram muito, né? Com poucas palavras, com as suas atitudes, simplesmente as suas atitudes e as suas experiências. Eles tratavam daquilo de uma forma muito séria, muito técnica, ao mesmo tempo trazendo compreensão, carinho, envolvimento naquilo que fazia. E o pouco que eles falavam eram questões que serviam para a vida. Né? Então acho que esse é o tipo de educação que o não professor pode alcançar. Né? Pode levar aí para as outras pessoas. Exato. Né? Bom, a gente vai para um pequeno apoio cultural, né? Alguns segundinhos e voltamos já com o nosso terceiro bloco do programa Despertar. Fiquem aí, voltamos já em alguns segundos. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o terceiro e último bloco aqui do nosso programa Despertar, né? Passa rapidinho aqui os nossos minutos, mas a gente vem tentando trazer a informação do Espiritismo para você da melhor forma, né? Hoje aqui estamos com o Espiritismo
e a educação. E o Guto Campos, né, respondendo aqui as nossas perguntas. E a pergunta que eu tenho para você agora, Guto, como que o Espiritismo pode contribuir para a melhoria da educação? Existe uma forma? Legal. A gente comentou no primeiro bloco sobre Allan Kardec, né, que é quem codificou o conhecimento e transformou ele numa doutrina, né, que é a doutrina espírita. E ele era professor, né, na França, e ele era discípulo de Pestalozzi, né, então ele foi aprender um pouco com Pestalozzi. Pestalozzi é uma coisa interessante, vivia em Yverdon, né, e Pestalozzi, ele, numa época de guerra, muitas crianças ficavam órfãs e ficavam abandonadas na rua, né? Então, e aquilo era uma região muito fria, as crianças perdiam os pais e as mães e ficavam soltas pela vida. E aí, o Pestalozzi, que vinha ele nesse esforço de desenvolver uma educação, né? Ele começa a recolher essas crianças órfãs e trazer elas para uma casa, né? E ali, ele começa a cuidar dessas crianças. E como ele tinha essa questão da educação, ele criou um movimento ali de educá-las com base nas necessidades delas, né? E Kardec, então, aprende, né, traz um pouco dessa essência, né? E também a gente vem falando que as religiões, né, os movimentos religiosos, podem contribuir naturalmente com o processo educativo do indivíduo, né? Então, o Espiritismo, ele traz essa profunda relação com o indivíduo, com a essência do indivíduo, né? Indo além do homem, né, do ser humano, e encontrando com aquele indivíduo que vem vindo de outros processos evolutivos, está passando aqui por uma fase e seguindo a sua caminhada imortal, né? Essa visão, vamos chamar de uma visão mais transcendente, ela é fundamental para o processo educativo, né? A partir do momento que você passa a focar as reais necessidades do indivíduo, não aquelas que estão relacionadas à vida material apenas, né? Então, por exemplo, você pode ter duas crianças diferentes, né? Duas crianças de pais diferentes, de situação social diferente, né? E de carisma diferente. Elas chegam na mesma escola, estão na mesma turma, com a mesma idade. Se você tratar no modelo antigo, naquele modelo mais da instrução, você vai ignorar totalmente quem é que está ali e vai descarregar uma série de conhecimentos, né, de instruções. Quando você passa a olhar o indivíduo social, você corre o risco de ficar parado nessa questão. Olha, esse é o rico e esse é o pobre, né? Que é uma discussão muito atual hoje, né? E como que eu educo o rico, como eu educo o pobre, ou eu dou a mesma educação para os dois? Quando você traz para o âmbito do Espiritismo, o Espiritismo fala o seguinte, olha, Deus ama a todos, né? Deus tem para toda a humanidade o mesmo destino. Porém, esse indivíduo, por consequência de escolhas suas em outros momentos evolutivos, né? Ou seja, a gente fala aqui em outras encarnações, né? Mas não precisa ser só encarnações, não. Tá? Então, com base nas escolhas que ele fez lá, nas ações que ele tomou lá atrás, hoje ele traz uma necessidade evolutiva. Então, esse indivíduo aqui está com a necessidade evolutiva de passar pela pobreza. E já esse outro aqui está na necessidade de passar pela riqueza. Que também é difícil. Então, né? E aí o indivíduo vai falar, mas eu julgo que é mais fácil a riqueza. Não, ela é muito mais grave na tomada de decisões. É mais tentador. Vixe, né? O indivíduo tem uma possibilidade de erro ali muito forte. Né? Então, quando o Espiritismo, quando a educação espírita passa a olhar o indivíduo com as suas necessidades, não vai distinguir um do outro, né? Não vai necessariamente tratá-los de forma diferente, mas vai dar os estímulos adequados a cada necessidade.
né? Não queremos dizer que vai ter um julgamento diferente para cada um, mas os estímulos fazendo-os compreender que é a necessidade de cada um. De cada um. Né? Então acho que essa uma das principais contribuições do Espiritismo. Este olhar que transcende o humano e atinge o espírito, o imortal. E o que ele, nessa fase evolutiva, precisa de estímulos para o seu desenvolvimento. A gente já entende que isso já é um trabalho de educação no movimento espírita, né? Mas você tem aí mais alguma coisa que você poderia falar para a gente sobre isso? Aqui na casa, nós temos um trabalho de educação espírita de décadas, né? De muitas décadas. E muito amplo também. Muito amplo também. Eu mesmo passei por todos os estágios aí desse processo de educação, né? E atualmente, inclusive, né, nos últimos 10, 15 anos, isso evoluiu bastante, assim. Olha, primeiro ponto, né? Quando a gente recebe um voluntário para participar com a gente do trabalho de educação, os estímulos que a gente dá para ele, olha, nenhum de nós aqui é perfeito, né? Então, nenhum de nós aqui tem o direito de se sobressair sobre o aprendiz, né? Nós temos que nos colocar num pé de igualdade no sentido de que todos nós estamos aprendendo. Não no pé de igualdade de que todos nós temos a mesma vida, que é um equívoco, né? Mas olha, todos nós vamos chegar no mesmo fim e todos nós estamos com qualidades mais desenvolvidas e outras qualidades menos desenvolvidas. Então, a hora que o indivíduo, o voluntário, o educador, passa a se ver dessa forma, a postura dele frente ao aprendiz é outra. É outra. E aí, um segundo passo, né? É a gente tentar conhecer mais profundamente esse indivíduo, não fazendo uma leitura social, né? Que para nós o impacto assim, é pouquíssimo, né? Agrega muito pouco. É mínimo. Né? Mas sim, quem que é aquele espírito que está ali? Né? O que ele me diz? Então, envolve muita conversa, né? Tem um termo que a gente fala, o debruçar sobre o indivíduo. A gente procura se debruçar sobre a necessidade dele e nós todos juntos nos elevarmos. Né? É interessante isso que você falou, né? E não saber exatamente o que ele é, com o que ele trabalha, onde ele mora, quanto que ele ganha, não é isso que importa, né? É mais identificar que espírito que está ali, o que ele traz na bagagem dele ali. Exato, e isso pode ser tanto para o adulto quanto para a criança. Esse mesmo estímulo eu posso levar para um adulto também e o adulto pode se educar e se desenvolver novos caracteres com base nesses estímulos. Interessante. Pessoal, fiquem com Deus. Obrigado por você que nos assistiu, nos acompanhou até agora e até o próximo programa Despertar.